Muito obrigado. Em nome dos socialistas e democratas, o deputado Francisco Assis tem 3 minutos. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Comissão, caros colegas, mais uma vez nos chegam notícias muito preocupantes da Venezuela, onde a crise política se agudizou drasticamente nos últimos dias. Temos mesmo a lamentar a morte de um adolescente de 14 anos na cidade de San Cristóbal, ocorrido na terça-feira em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, mas ao que tudo indica, vítima de um disparo de um polícia, entretanto detido. O extremar dos antagonismos entre o governo e a oposição aponta perigosamente para um ponto de não retorno. Nós, enquanto parlamentares europeus, devemos procurar fazer uma avaliação serena e construtiva desta situação que angustia os venezuelanos e constitui um foco de perigosa instabilidade na América Latina. Devemos, aliás, começar por apelar a que ambas as partes respeitem escrupulosamente a ordem constitucional venezuelana, que o governo democraticamente eleito mantenha firme o calendário eleitoral e sejam convocadas eleições legislativas, como está previsto, até ao final deste ano, e que a oposição continue a defender o seu projeto alternativo no quadro da constitucionalidade e no respeito absoluto pelas regras democráticas. Bem sabemos como é complexa a situação na Venezuela. Recordamos que, na sequência das manifestações de fevereiro de 2013, de que resultaram 43 mortos, foram encetadas conversações entre o governo e a oposição e que foi a oposição, com importantes tensões internas entre uma facção moderada e uma facção mais radical, que nessa ocasião decidiu abandonar as conversações. Mas neste momento temos que reprovar com veemência os métodos de combate político usados pelo governo venezuelano, contrários às boas regras de convivência democrática e de respeito pelo direito à oposição e à divergência ideológica. Esses métodos têm configurado graves violações da legalidade e dos direitos humanos, têm sido, aliás, amplamente condenados pela ONU, pela Human Rights Watch e, mais recentemente, pela Comissão Interamericana dos Direitos do Homem. A Venezuela tem obrigações neste domínio, até enquanto membro do Mercosul, que não pode. Temos ainda de lamentar os excessos cometidos pelas forças de segurança na repressão dos manifestantes. Ainda que, em consequência, vários polícias e militares se encontrem sob investigação, o facto é que o Governo aprovou a 28 de janeiro uma resolução que permite ao Exército o uso de armas de fogo para reprimir as manifestações. Temos ainda de condenar as detenções de líderes ou figuras da oposição com base em suspeitas de preparação de golpe de Estado contra o Governo do Presidente Maduro. Depois de Leopoldo López, assistimos agora à prisão do autarca metropolitano de Caracas por ter assinado um acordo nacional de transição que, segundo fontes ligadas ao Governo, apela para uma tomada de poder por meios não democráticos. A leitura desse documento não autoriza esse tipo de conclusão. Também não contribui em nada, está permanentemente a alimentar e propagandear teorias conspirativas, sempre com base numa narrativa, no fundo, de uma alegada ingerência imperialista dos Estados Unidos. Isso em nada contribui para a resolução do problema. A situação é grave e para a sua resolução, para além do contributo de toda a sociedade e de todos os atores políticos venezuelanos, é importante a participação da UNASUR, da Organização dos Estados Americanos e do Mercosul. Mas também é muito importante a participação da União Europeia e deste Parlamento, muito em particular. E por isso o apelo final que aqui faço é justamente de que o Parlamento Europeu não se exima à plena assunção das suas responsabilidades, encontrando consensualmente as formas, ou com o máximo consenso possível, as formas mais adequadas para concorrermos para a resolução de tão grave problema que afeta um país particularmente amigo dos europeus como é a Venezuela. Muito obrigado. Grazie, onorevole. Muito obrigado.